Olá, pessoal! Estamos novamente aqui com mais um podcast, PodPet. Hoje trazendo mais 3 convidados naqueles que realmente eu sei que vocês estavam aguardando por isso, porque nós vamos falar de outro tipo de animal, os animais silvestres, né? Tanto nós temos os domésticos, nos quais nós já falamos muito aqui, já argumentamos, já tiramos as nossas dúvidas, mas hoje eu sei que você, telespectador, tem muita coisa, realmente, tem muita dúvida na sua cabeça sobre o que fazer. O que fazer com o macaquinho que você vê ali atropelado, com os filhotes de gambá, que hoje realmente... acabei de saber, inclusive, pela Ana, que essa época agora é a época de reprodução, de acasalamento. Tudo isso nós vamos saber quem é que resgata, para onde que vai, e é isso. Então, eu vou apresentar para todos aqui, vamos começar pela doutora Ana, bióloga do IMA. Então, se apresente, doutora, por favor. Sou Ana. Como a Ângela falou, sou bióloga do IMA. Atualmente estou como gerente de biodiversidade e florestas e entre várias ações dessa gerência nós temos a gestão de fauna silvestre. E aquele tão esperado, qual dos dois? O Capitão Savitraz, sabe aquela pessoa que está do outro lado da linha? Não necessariamente ele, mas a pessoa mais requisitada, o órgão mais requisitado, Polícia Ambiental. Olá, eu sou o Capitão Savitraz. Hoje eu sou o comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental, aqui em Blumenau. E a gente faz o atendimento dos 16 municípios do Médio Vale do Itajaí. Nossa, então, essa questão ambiental, né? Nessa área toda é nossa. Ok, então. E também, gente, aquele que trata, que cuida, como é feito toda aquela parte ali dos primeiros socorros, hoje nós vamos saber com o doutor Júlio. Doutor Júlio César, da FURB, também está aqui, vai tirar as nossas dúvidas, né, doutor? Se apresente, por favor. Olá, Ângela. Obrigado pelo convite, né? Então, eu sou o Júlio César, sou médico veterinário, sou professor do Departamento de Medicina Veterinária aqui da FURB, né? E sou coordenador hoje do Serviço de Atendimento de Animais Silvestres de Blumenau, o SASBLU, que é um projeto de extensão universitária, né, da FURB, em parceria, né, hoje através de um convênio com a SEMAS, com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Blumenau. E a gente vem, então, em parceria também com o Ambiental e com o IMA, atendendo essa demanda de animais silvestres, né, resgatados com algum problema de saúde, que demandam atendimento médico veterinário, junto ao Hospital Escola Veterinário da FURB. Que não são poucos, realmente, né? Não são poucos, a demanda... A demanda está crescendo cada vez mais, né? O projeto do SASBLU começou em 2019, né? O primeiro ciclo do SASBLU, no qual a gente tinha um convênio junto com a Polícia Militar Ambiental e o município de Blumenau, né, junto ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, a gente captou um recurso junto ao fundo para financiar esse atendimento médico hospitalar, que não é barato, né, por conta de todos os valores, né, desses itens necessários. E de 2019 até agora, que nós estamos no 2º ciclo, a gente já atendeu em torno de 1.200 animais resgatados só aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Na nossa região, né? Então, assim, a maior demanda é Blumenau, né? Que é o maior município, que tem uma malha rodoviária maior, né? Região norte do município de Blumenau, Itopava Central, onde também o município está expandindo. São as regiões onde a gente tem maior demanda. Mas também a gente recebe demanda de Pomerode, de Timbó, de Gaspar, né? Principalmente desses municípios mais próximos. Que né? Na realidade não... É um caso emergencial, vocês atendem. São os casos realmente que pedem um resgate naquele momento, aquela hora. Isso, né? exatamente. E não tem cidade, não tem município, não tem hora. Isso, os animais não reconhecem a divisão política ali, né, geográfica dos municípios, né? Então, e o atendimento também não tem hora, não tem agendamento, né, de emergência. Então, esse trabalho de atendimento emergencial, ele ocorre a qualquer momento, né? Para nós lá, dependendo da demanda que chegam dos órgãos que são responsáveis pelo resgate, né, e pelo atendimento. E esse número que o professor Júlio mencionou, estamos falando bem, além de um curto período, né? A partir de 2019,
ele está só associado mesmo ao atendimento emergencial, né? Mas a demanda de fauna silvestre para o poder público é muito elevada, principalmente a área da apreensão, né? Das fiscalizações ambientais. A maioria animais sem estar regulamentado. E bem importante, né, para falar para vocês, assim, você pode ter um animalzinho silvestre na sua casa. A lei permite isso, né? Então, por que ter o animal sem ter o documento do animal? Então, isso tudo vai fazendo com que a demanda do Estado aumente muito o atendimento e, às vezes, a gente acaba não dando conta de atender as demandas emergenciais, né? Animais feridos, doentes, sim, e os filhotes que, por uma situação ou outra, ficaram sem os cuidados dos pais, né? Para essa questão de apreensão, e são centenas, né? Centenas de animais, principalmente os passarinhos, né? Muitas vezes sendo mantidos em situação de maus tratos. Então, assim, tudo isso é bem complexo. E quem faz a parte da fiscalização? É a Polícia Ambiental? Sim. Essa parte de fiscalização de meio ambiente é uma competência comum, né, aos entes do Estado. Então, aqui a gente inclui município, com a organização que tiver, e o Estado com a Polícia Militar Ambiental e o Instituto Meio Ambiente. Com relação a essas ocorrências de fiscalização, crimes ambientais, etc., principalmente nas áreas rurais, a gente acaba ficando muito mais a cargo da Polícia Militar Ambiental, sim. Sim, porque é o que vem na cabeça, né? Polícia Ambiental para esses casos. Eu acho até que a demanda deve ser muito maior do que todos conseguem imaginar, porque hoje eu tenho ciência dos animais domésticos, né? Que é o tamanho da demanda que nós temos realmente em cima da fiscalização. Porque eu já não vou justificar Blumenau, o porquê de Blumenau, mas é toda a região, Vale do Itajaí em si. Só que eu vejo também que esses crimes, os crimes ambientais, eles vêm cada dia mais aumentando, né? Muitas vezes, assim, eu até pelo convívio, no meu convívio com certas pessoas, com pessoas do meio, olha, me fala uma situação que aconteceu aqui, outra, vem também para mim, hoje, denúncias de maus tratos, que nós exigimos que a ambiental vá ao local, de aves, principalmente de pássaros, como a Ana nos falou agora, e eu sei que a gente tem essa preocupação em estar tentando cuidar, está tentando fazer com que realmente isso tenha, talvez não tenha um fim, mas tenha um meio legal das pessoas entenderem que não é por aí, gente. De reduzir, né? De na reduzir, verdade. Quem sabe. Antes de começar o programa, né, tu mesmo mencionaste, assim, essa questão dos maus tratos a um animal, ele está sempre associado a uma condição que não é única, né, envolve uma série de questões, né? Então, sobre os animais silvestres, nós temos os traficantes, né? Mas por que a gente tem pessoas fazendo tráfico de animal? Porque nós compramos, tem quem compre, né? Nós compramos, a gente às vezes tem um mas eu recebi esse papagaio ou essa arara, né? Ou esse trinca-ferro eu recebi de presente, né? Mas assim, não é um presente, né?
E sim, é um animal, então tem que isso tudo tá. Sim. E o valor desses animais, tudo que é no mercado negro, a gente sabe que tem um valor maior. Só que as pessoas pagam, então isso incentiva muito, muito. E o que a gente está incentivando com isso? Né? Que os maus tratos, eles começam desde a captura do animal, a forma como eles capturam e a forma como eles transportam. Né? Então, vamos pensar, os traficantes, eles transportam os passarinhos dentro de caixinha de leite. E não é um só, são vários. Né? Então, essa questão do cuidado com os animais, o resgate dos animais, isso é um compromisso e uma responsabilidade de cada um de nós, né? Dos órgãos públicos e de você que está assistindo esse programa. E eu queria poder entender maus tratos. Como vocês conseguem diagnosticar um maus tratos? Existe um laudo para isso? Um laudo de um responsável técnico? Sim. A gente, ali no projeto de extensão, inicialmente nós não atendíamos a demanda de apreensões, né? Porque a apreensão é aquela coisa, se você fizer a fiscalização direta, vai ter um volume de animais. Na verdade, o número de animais de apreensão depende das operações que tiverem, né? Sim. O capitão pode dizer melhor do que eu, que se tiver sempre, vai ter sempre passarinho para resgatar, vamos dizer assim. É uma demanda infindável. É uma demanda seja, inesgotável, não para, inesgotável. né? Só que, como essa demanda se colocou muito grande, a gente acabou no projeto recebendo algumas aves de apreensão, né? Que não é só receber, tem que dar a destinação correta a esse animal. Porque demanda receber tempo, é uma das etapas, Exatamente, né? Talvez a mais complexa seja a destinação, né? Mas, então, na hora que o animal chega lá no hospital, então a gente recebeu recentemente algumas demandas de passeriformes nativos e exóticos, né? Animais daqui da nossa região e também animais que vêm de fora, né? Animais que são usados para rinha, ou animais que são utilizados simplesmente pelo canto, para, né? Animais para rinha? Para rinha. Não, canários de rinha. Não só galo. Canários de rinha? Canários de rinha. Ou animais para canto. Formativo. Eu não sabia disso. Quanto rinha de galo. Então, é possível você atestar o bem-estar do animal, se ele está sofrendo algum maus tratos. Então, você pode partir desde a condição física dele, de saúde. Então, quando o animal chega lá, a gente faz o exame físico. Então, a gente vê como é que o animal está, o peso dele, como é que está o score, se ele tem alguma lesão, se ele está livre de parasitos, como é que é o ambiente onde ele estava, se tem disponibilidade de alimentos, se não tem de água, a condição da gaiola. Então, a partir de todas essas informações, a gente pode ver se ele estava privado de ele exercer algum comportamento natural, né? Que nas aves não tem como... A ave voa e o bicho está numa gaiola, já começa por aí, né? Então, a gente consegue, dentro de um rol, assim, de critérios, né? Atestar se aquele animal está em condições, está com bem-estar ou não, né? Então, é possível. Daí? Bom, a partir daí... Claro, claro. Com relação a essa questão do laudo, né? Agradecer aqui o trabalho do professor Júlio, que nos ajuda demais ali na Polícia Militar Ambiental. E usando esse exemplo, né, da ocorrência de rinha de canário, é muito importante lembrar que a gente tem um crime acontecendo. Sim. E esse crime ele gera um processo judicial. E esse laudo que o professor Júlio faz, atestando ali todas as condições do animal, né, o que ele sofreu, como está a condição física dele, o que aconteceu com ele, né, através de um laudo, de um técnico, né, isso leva isso dá condição para que o judiciário consiga aplicar a pena adequada, né, porque não adianta nada só atender a ocorrência, tirar o animal dali e não fazer nada com o criminoso ali, né? Até porque ele vai e coloca outro lugar, né? É o que acontece com os animais domésticos. Tu teres o animal de forma irregular é um enquadramento legal, é uma penalidade, né? E você tá com o animal ali em condições de maltrato, isso aumenta, né? A penalidade. É um agravante, né? É um agravante. Mas na realidade, nesse caso, então, daria para colocar as duas situações numa só.
Porque muitas vezes ele está irregular e está em condições de maus São tratos. duas tipificações diferentes. Isso. Então você vê vários tipos de irregularidade, né, nos passeriformes que chegam de apreensão. Você vê animais sem anilha, que não pode, porque ele precisa ter anilha, que é o que, né? É o pezinho, É, né? onde tem o anelzinho, né, no pé, onde tem ali as identificações do registro dele. Anilhas falsificadas, anilhas adulteradas, anilhas abertas. Existe isso, falsificada? Existe, e falsificação de anilha é falsificação de selo federal, né? E isso é mais um... É um Mais um agravante, crime. mais um agravante. Isso, exatamente. Nossa, que É, situação. então, a partir daquele nosso exame físico, clínico ali, médico, né? A gente acaba testando, então, para ambiental a condição em que aquele animal chega ali, né? Então, a apreensão é uma ocorrência que gera um volume muito grande. Então, para tu ter noção, Ângela, a gente atendeu, então, esse ano, né? Esse ano, a gente está agora em novembro. A gente deve estar lá perto de, sei lá, 600 animais atendidos. Metade disso foi uma apreensão que chegou numa vez só. 300 animais. Nossa. É. São aves? Geralmente são aves, Nesse né? caso Que foram vem 300 maior aves. volume. 300 aves de uma vez só, né? Então isso precisa de estrutura, precisa de planejamento, Pois é. precisa de, né? Então, eu vejo que é a mesma situação dos animais domésticos, porque não é fazer a apreensão do animal ou fiscalizar, é para onde levar, onde recolher. E realmente eu vejo que vocês também têm essa dificuldade, né? Temos. Porque o doutor faz o capitão faz a parte dele ali com a equipe dele, o doutor faz a dele, e depois para onde que vão esses animais? Existe um espaço físico, digamos assim, onde conseguimos dar continuidade no tratamento lá, porque ali para ti, pelo que eu entendi, é uma emergência, né? Isso. Só atende Hoje emergência. a função do projeto é um atendimento de urgência e emergência. E depois ele vai para tratamento então, e daí apoio. a gente pode, né, responder sim, existe, né? Tanto o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que fica em Florianópolis, quanto empreendimentos previstos em lei, né? Sim. Como os zoológicos, né? Que também é para onde são destinados os animais que não têm mais condições de soltura, né? De voltarem para a natureza. Que esse é o nosso principal objetivo, né? É devolver o animal para o seu ambiente natural. Mas no Porque- caso de aves é difícil, né? Porque às vezes assim, aquele infrator já está muito tempo. Depende, né? Depende da espécie. Depende do tempo que o animal ficou em Clausurado, cativeiro, em né? cativeiro. Mas nós temos exemplos, por exemplo, de papagaio de peito roxo, de 20 anos de cativeiro e se conseguiu reabilitar e devolver para a natureza. Nossa. Só que para isso, né, tu tens Tem que todo ter um trabalho aí por estrutura, trás, tens né? que ter o especialista, né? Nós ainda aproveitando, né, esse excelente trabalho da FURB, dos gestores da FURB, e posso dizer sobre a batuta do professor Júlio, de ter trazido isso para a academia, os animais silvestres, de os alunos serem ensinados a aprenderem, Sim. né, a cuidar, a identificar e a reabilitar um animal silvestre, né, porque isso vai aumentar as chances de a gente devolver mais animal ainda para a natureza. Nós temos aqui também alguns vídeos sobre aves, né? Alguns pássaros que você nos trouxe, né? Até nós vamos continuar conversando, e vamos colocar aqui aquele videozinho, produção. Depois vocês coloquem o videozinho aqui da soltura e da apreensão, né? Aí nós vamos continuar. Aqui, ó, já está aqui. Aqui é a soltura. Isso. Aqui é o nosso subtenente Guimarães, é um dos heróis que a gente fala da equipe de resgate e soltura. Trinca-ferro, né? Muito trinca-ferro. Esses pássaros, eles chegam a ficar muito tempo com vocês ali Dependendo do tempo, né, que ele estava em cativeiro.
Então, muitas apreensões que a Polícia Militar Ambiental faz, às vezes os animais foram capturados, né? Eles têm pouco tempo de gaiola. E muitas vezes a gente consegue até fazer a soltura imediata. Imediata? Né? Mas não é a maioria. Que outra questão muito importante animais de cativeiro, né? Fala um pouquinho para nós desse vídeo, Ana. Esse vídeo Então, é uma apreensão. Esse é o furgão do IMA. O IMA adquiriu 2 furgões especificamente para atender o resgate e posteriormente a soltura de animais silvestres, né? Então nós temos uma equipe pequena, mas Ou seja, isso aqui é uma apreensão só? O nosso furgão, ele é mais usado para o resgate de animais, e quando a gente fala em resgate, nós estamos falando naquela situação, né? Que ele está ferido, doente, Sim. ou filhote sem perder os cuidados dos pais, né? Mas esse furgão também participa de operações de fiscalização, que daí é a apreensão. E para isso a gente precisa de uma estrutura maior. Nós fazemos operações conjuntas, IMA, Polícia Militar Ambiental e IBAMA. O IBAMA também é lembrado, né? Só que, infelizmente, com o tempo, nós tivemos que priorizar os nossos atendimentos. Aquilo que foi falado há pouco, né? Não é uma questão só assim, a gente aprende e vou destinar. Aqui, na realidade, é um espaço onde já está predestinado, tem algum animal ali, tem alguma ave? Isso é lá no nosso CETAS, né? Que é o Centro de Tratamento de Animais Silvestres. Essa parte aqui é onde ficam até os maiores viveiros, né? Porque justamente, às vezes, o animal, um passarinho, ele perdeu a habilidade de voar, não é porque ele está machucado, mas o músculo, né? Aí ele é solto no viveiro maior. Olha, isso, para fortalecer novamente a musculatura, daí ele... Olha. E aí por isso que precisa de viveiro maior. E por que é maior. tampado? Ali tem aquele... são palhas, não? Como essa trilha aqui tem uma passagem mais frequente de pessoas... sim. Um animal que está em processo de reabilitação, quanto menos contato ele tiver com o ser humano, mais rápido ele vai se reabilitar, mais rápido ele vai estar pronto para voltar para a natureza. Entendi. Né? Então, o aí contato tem toda humano aquela tem que ser passagem mínimo. Ali, as pessoas passam por ali, Isso, então ele está resguardadinho ali dentro. E quem faz a gestão dos animais, daí tem esse acesso mais direto. Olha, ali que são os macaquinhos, não? Só um instantinho que eu quero ver se é o bugio. Macaco prego? Esse é o macaco prego. Gente, como tem situação desse macaco aqui na nossa região também, né? Ali para cima, na Vila Itopava, se bem que há uns 2 anos atrás já, na ida, eu vi um morto no chão e na volta, 1 quilômetro antes, eu vi um outro também morto. A gente teve aqui na nossa região um episódio da febre amarela, recentemente, 2020, né? Eu acho que foi bem nessa... Onde houve a mortandade, principalmente dos bugios, né? Que praticamente desapareceram aqui na nossa região por conta da doença, né? Mas resgatando... Por conta da doença. Da doença, da febre amarela. Febre amarela, a gente, no Hospital Escola, recebia em torno, junto com o projeto Bugio da FURB, né? Que é um outro projeto de pesquisa da universidade. A gente atendia em torno de 40 bugios por ano, recebia bichos de conflito, né? Agora, desde abril do ano passado, a gente não recebeu nenhum. Então, pós-febre amarela, praticamente a população tem vários pontos de extinção local, né? Que é um exemplo de uma doença, né? Transmitida por mosquito, que tem importância na saúde pública, mas que também gerou um impacto enorme para uma espécie ameaçada de extinção aqui no Brasil, que é o bugio ruivo, né? Uma espécie em perigo. Que naturalmente já é uma espécie que... se reproduz poucas vezes, né? Quase sempre é um filhote só.
Então, naturalmente, já é uma espécie Sim, ameaçada, digamos mais assim, vulnerável aos impactos no seu habitat, Sim. né? E, inclusive, é bem complexo manter o Gil em cativeiro. Eles entram em depressão, porque eles são muito gregários. A relação familiar deles é muito maior, inclusive, que o macaco prego, né? Nossa. Então, assim, cada espécie tem a sua característica. Eu queria só resgatar uma informação em relação à destinação, que você perguntou, né, Ângela? Que é um assunto, assim, difícil e polêmico em alguns aspectos, né? Mas trazendo para a nossa realidade local aqui, ou regional, então, todos os animais que a gente recebe ali no SASBLU, né, silvestres, tirando os animais de apreensão, né? Porque os animais de apreensão, às vezes vêm em condição de maus tratos, mas eles não têm alguma coisa muito aguda, assim, não é uma coisa emergencial, né? Sim. Tirando os animais de maus tratos, então de apenas 15% dos animais que chegam ali têm condições de voltar para a natureza. Físicas ou psíquicas, psicológicas, vamos dizer assim, né? Ou comportamentais. Em torno de 60% dos animais ou morrem ou são eutanasiados. Porque já chegam, né? Já chegam com problemas graves. Então, a gente estava falando aqui de um conflito único, que são as apreensões, mas a gente tem os outros motivos de ocorrência, que são os atropelamentos, os ataques por animais domésticos, né? Cães e gatos geram um impacto significativo na biodiversidade, né? Pelos ataques. E também os traumas, né? As colisões em janelas, vidraças, né? Que as aves não identificam, né? Principalmente as vidraças ou esses prédios espelhados, né? Essas novas formas arquitetônicas, né? A gente tinha os muros de tijolos, né? Agora os muros são de vidro, né? Então tem as colisões, mas existe, já não, para não perder o gancho ali, existe alguma coisa referente, alguma proibição nesse tipo de edificação? De vidro? Não. Existem algumas sugestões, né, para minimizar as colisões, e ainda também existe pouca pesquisa e desenvolvimento de medidas mitigatórias nesse aspecto, né? Poucas coisas funcionam, também poucas coisas são testadas, né? Então são coisas que precisam ainda se desenvolver, né? É claro que hoje em dia as pessoas prezam mais pela beleza e às vezes a funcionalidade ela acaba, né, não acontecendo muito. Eu já vejo, tem assim, eu tenho um condomínio do meu filho lá, a frente é toda de blindex, mas é cheio daqueles pássarozinhos, né? Os adesivos eles têm uma eficiência baixa, relativamente baixa, né? E eu o que perguntei, se sabe eu não hoje sabia o na porquê literatura, daquilo, eu fiquei sabendo que era para tentar... na literatura o que se tem hoje que funciona melhor são um sistema de adesivos em formas de listras. Listras, assim, de cores diferentes, que é o que faz a ave identificar aquilo como um anteparo, né? Nossa! Mas essa é uma outra coisa interessante do projeto de extensão ali do SASBLU, que a Ana citou ali, que é trazer os alunos para participar, porque além de ser um projeto de extensão e a universidade está saindo dos seus muros, né, e prestar um serviço e aproximar da comunidade, tem a questão do ensino também, né? Então, os alunos, a gente está também desenvolvendo e treinando, né, tendo mão de obra especializada para saber lidar cada vez melhor com essas condições. Não só com a parte veterinária técnica em si, que também é muito importante, mas também como lidar com essas questões, esses conflitos, o desenvolvimento da melhoria dessas atividades, né? E na realidade nós temos são poucos os veterinários, pelo menos aqui na região, que trabalham com isso tem ampliado um pouco, né, essa demanda, os alunos têm se interessado cada vez mais por essa área, né? Tem se ampliado também o mercado de atuação nessa parte de silvestres, né? Não só para atendimento de animais com essa característica que a gente está falando aqui, que são apreendidos pelo poder público, né? Apreendidos ou que são resgatados, mas também nos animais criados como pet, né? Os pets não convencionais, né? Os pets não tem muita gente se especializando e já atendendo, né, nessa área, que foi uma área que se criou a partir do atendimento da fauna silvestre em si, né? Então, depois que se permitiu ter animais silvestres como animais de companhia também, essa parte legal se desenvolveu. As pessoas, como a Ana falou, podem ter o seu animal silvestre legalizado, né, de origem legal, e também precisam de um atendimento. Que na verdade são aquelas tartaruguinhas, as minis,
esse tipo de situação assim, muita gente tem isso em casa, Então, que eu vejo é um assim. problema bem sério, né? Existe alguma... A maior parte dessas tartaruguinhas que as pessoas compram, né? Ou em pet legalizado, Isso, em pet ou shop, não, eles né? vendem, né? Elas são espécies exóticas invasoras. Então, essa daria mais um programa, Ângela, para Ai, falarmos meu das Deus. espécies Nós não conseguimos exóticas, sair das aves. das espécies exóticas invasoras, né? Que no Mas, mundo, assim, é uma das resumindo, vamos principais resumir. causas. Existe um critério para que crie, ela também tem que ser legalizada? Não, a tartaruga, que é a espécie exótica invasora, que é a tartaruga tigre, não existe como ter ela de forma regular. Essa é outra questão que a gente, né, aproveita esse espaço maravilhoso que vocês Não, deram, fica à né? vontade, fica à vontade, Ana. O Estado publicou uma resolução que fala das espécies exóticas invasoras, né? Isso em 2012 foi essa resolução. E ali ela fala quais são as espécies exóticas invasoras que são proibidas de criar, ter, possuir, comercializar no estado de Santa Catarina. Né? Então, nós temos, por exemplo... E essa é uma delas. Eu não sabia. O tigre Por d'água é exemplo, uma delas. e o sagui, né? O sagui é uma espécie exótica invasora. Sagui? A Sagui, Trachemis, ela está na categoria 2, né? Eu estou porque- olhando para a nossa coordenadora, bióloga, Vanessa Moraes. Na próxima né? ela vai ter uma cadeirinha aqui também. Exatamente. Né? Pra gente porque falar assim, ó, das espécies eu exóticas falo da invasoras. tartaruga porque isso é muito comum, a gente ir num pet shop e ver ela ali dentro também para venda. Então, na minha concepção, a partir do momento de comprar, é porque ela está legalizada ali, de qualquer forma ela está regulamentada. Aquele pet está regulamentado para vender. Mas eu nunca parei para pensar como que nós vimos isso. Como que a gente vai saber de se realmente conversar com a pessoa vai dizer, tá, mas tu tens um documento que prove isso? Sim, a nota fiscal. A nota fiscal e um documento de origem, né? E aí, A nota fiscal. um problema associado, por exemplo, a essa tartaruguinha. A gente vai no pet, ela é desse tamanho, maravilhosa. Nem me fala, que depois ela fica desse tamanho, que eu tenho uma amiga minha que comprou, que a filha queria muitos anos atrás, né? E foram, não lembro se foram de 3 em 3 meses, mudando o aquário do apartamento, aí no fim o pai da menina disse, olha, eu acho que eu vou ter que tirar o sofá e tal, que eu vou fazer um aquário na minha sala. Por quê? Porque ela ficou enorme. E daí, esse é mais um peso para o Estado, né? A pessoa compra, então a gente sempre fala, procure saber sobre o animal. É a mesma coisa de tu decidir por ter um gato e um cachorro, né? Aonde você vive, numa casa ou num apartamento, né? Como é que é o seu Exatamente, ritmo de vida? Eu já né? tenho... Então, assim... Eu já passo já aquela parte de ter um pitbull. Ou tu tem que conhecer a raça para tu ter um pitbull, independente de morar no apartamento ou numa casa. Tem que saber, tem que então, conhecer. os gatos, todos eles são diferentes, dependendo da raça ou, né? E o animal, o silvestre também. Posse a mesma responsável não coisa. importa qualquer espécie de animal, né? Posse responsável pode ser um silvestre ou Tá, pode e ser... como é que funciona, capitão? A ligação vai para ambiental, certo? Dali ela parte a denúncia para ambiental. Aí vocês vão até o lugar, aceitam já de imediato essa denúncia, vão até o local. Isso eu digo quando é denúncia, mas também nós sabemos que tem as chamadas, né, de emergenciais. Tem um animal atropelado aqui, isso. De quebra, o pessoal diz, Ângela, ligo para ambiental? Ligamos para ambiental. Sim, a Polícia Militar Ambiental ela é uma especializada dentro da Polícia Militar. Então, a gente atua com emergências. Então, Sim.
há alguma demanda urgente, emergente, de emergência, é com a gente. Então, nesse caso, entra ali um animal machucado, um animal silvestre machucado, né? Um atropelamento ou eletrocução, como foi feito aqui, que necessitam um atendimento urgente. Nesse caso, a gente faz esse atendimento de urgência, né, na medida da nossa disponibilidade. Faz o resgate? Aham. O telefone é o 3378-8480, né, aqui na cidade de Blumenau, ou então no 190, se tiver em alguma outra cidade aqui da região. Vamos colocar na tela também mais tarde, pessoal, esse telefone. Então, sendo feita essa ligação, a gente, se tiver condições de atender no momento, a gente atende, né, porque, como eu disse, a gente atende 16 municípios. E daí a gente tem a parte da destinação. Aí a gente, né, o Estado tem esse problema que a gente não tem dentro da nossa estrutura médico veterinário, não tem um local apropriado para dar esse atendimento de emergência. Então aí a gente conta aqui em Blumenau com a FURB, né? Então a gente acaba encaminhando para lá e depois que esse animal é atendido e estabilizado, o IMA acaba dando a destinação final, né, Ana? E das outras ocorrências, né, por exemplo, crimes ambientais, a gente faz o cadastro da ocorrência e também é atendido ali conforme a nossa demanda, né? Aqui entra crimes de fauna, flora, a atividade potencialmente poluidora, então a gente tem uma gama de atuação bem ampla. Então, só para deixar bem claro, desde quando que hoje a FURB, ela faz esse atendimento? O serviço, o SASBLU, né, o Serviço de Atendimento de Animais Silvestres, começou em 2019, em novembro de 2019. Então, foi pelo SASBLU, a partir Exatamente, do momento... é o projeto de extensão da universidade, partiu daí, né? Então, mais a estrutura do Hospital Escola, mais os alunos, né, os universitários, a gente atende essa demanda aqui na região, né? Então, a gente acaba prestando esse serviço, a gente acaba treinando nossos estudantes, e um terceiro viés do trabalho, né, que tem tudo a ver com a universidade, que é ensino, pesquisa, é a extensão. A extensão é a pesquisa, né? Porque esse material que chega para nós ali, ele é muito rico para a ciência, né? Porque a gente já atendeu mais de 130 espécies de animais, né? Então, tem bichos ali que praticamente não têm conhecimento sobre características da sua saúde, de fisiologia, como é que é a anatomia do animal. Então, tudo isso gera doenças, né? Infecciosas, parasitárias, zoonoses, que você citou antes, né? Então, isso também acaba subsidiando uma série de pesquisas. Seja na iniciação científica, os alunos da graduação começam aprendendo a fazer, né, suas primeiras pesquisas, coletar seus dados, analisarem, gerar novos conhecimentos. Seja para pós-graduação, né, a gente tem programas de mestrado e doutorado na universidade, a gente tem parceria com outras universidades que utilizam esse material, tanto informações de onde são as ocorrências, até material biológico para pesquisar genética, doença, parasitos. Então, isso serve... né? É um material muito rico, muito nobre, né? Que a gente também utiliza para gerar novos conhecimentos, né? E isso depois pode ser aplicado de várias formas, né? Pode ser aplicado na própria conservação, no manejo. Essa união, né, exatamente, essa parceria. Com a fiscalização e com o gestor. Né? Então, hoje, sem essas blues, eu não consigo nem imaginar como é que era antes. Os animais iriam para Florianópolis, né? Pois é, mas é um empenho. Toda essa demanda iria para Florianópolis. Aqui hoje nós temos essas Blue que ela pode... Na realidade, vocês fazem uma triagem já por aqui, pela região. É uma triagem desses animais. Isso, porque o que não precisa ir para cativeiro, muitas vezes a gente consegue dar destinação daqui, né? Fazer até mesmo a soltura, né? Até mesmo a soltura. Até mesmo a soltura, porque a gente tem alguns critérios para soltura, né? Inclusive a questão de... A gente se preocupa porque, assim, a imagem da soltura das aves é uma imagem muito bonita, né? Porque você acaba liberando os animais para a natureza. Mas ela não pode servir apenas como um desencargo de consciência, né? Porque você soltar essas aves num local errado, com alguma doença, o impacto para a população que está lá pode ser muito maior do que se aquela ave, né? Porque às vezes a ave chega ali ela não vai ter mais um papel. Tem a questão do indivíduo, do bem-estar, mas a questão do papel dele ecológico já se foi. Já se foi, exatamente. Né? Então, a gente tem que pensar na população, né?
Pensa só eu pegar uma ave que chega ali, daqui a pouco a gente solta lá no Parque Nacional e dá uma epidemia de uma doença lá e uma espécie que só vive ali é impactada, né? Então a gente tem que ter essa questão, essa responsabilidade, né? Então não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, né? A qualquer momento. Então esses critérios, né, tem que ser bem definidos, né? E tudo isso faz com que você não consegue atender a demanda existente. Por isso que cada vez mais esse tipo de programa, essa oportunidade para a gente estar aqui falando e informando, né, para que a gente consiga diminuir essa demanda. O foco é esse, né? O propósito desse podcast, dessa nossa conversa é essa, né? É isso. Trazer informações para as pessoas que estão do outro lado da tela, né? Os nossos ouvintes. Porque, inclusive, foi falado aqui de situações que eu mesma não sabia. E olha que, assim, eu me considero uma ativista nata, lógico, dentro daquilo que eu faço. O meu caso de animais domésticos. Mas a minha preocupação com a fauna e flora também ela é grande. E eu vejo que, assim como a causa animal em si, ela ganhou de 2, 3 anos para cá, ela alavancou muito rápido, né? Hoje, com muito mais pessoas realmente trabalhando em próteses animais, cuidando, fiscalizando, eu vejo também que a preocupação dos silvestres também vem aumentado. Muitas pessoas hoje, elas me procuram e referente a isso. O que eu vou fazer? O gambá, vamos falar do gambá, porque nós não podemos terminar esse assunto sem falar do gambá. Esse programa, gambá, assim, isso, ele tá brotando da terra, igual o pitbull. Nosso problema dentro dos animais domésticos é pitbull brotando da terra. E gambá tá caindo do céu, porque eles vivem pendurados. Talvez esteja relacionado os pitbulls brotando da terra. E cada vez mais a gente tem que atender filhote de gambá, que é né? Porque as mamães foram mortas por ataque de animais domésticos, né? Então essa é outra coisa bem importante. Você está em casa, seu cachorro está no quintal e vê um animal andando lá no jardim, né? Não espere o seu cachorro ou o seu gato se aproximar para cheirar, para ver o que é. Mas muitas vezes, Ana, quando chega, a situação já chega assim para mim, olha, eu escutei um barulho atrás, no fundo do quintal, fui lá ver, era um gambá. Meu Deus, que luta para tirar da boca. Então, só que nós temos, assim, muitas situações que envolvem, né, esse contato do animal silvestre com o animal doméstico, né? Então, esse é só uma situação. Uma das situações. Que, por experiência e por relatos, né? A gente tem essas ocorrências. O animal que poderia ter sido evitado, tanto para o animal doméstico, que também pode se ferir, quanto para o animal silvestre, né? De que se você vê esse movimento e você está ali perto de seu cachorro, já segure, já coloque ele no canil ou dentro de casa até o animal ir embora, né? Isso é uma informação que a gente não sabe, porque não imagina que vai atacar. Não está acostumado. A Ana também falou um negócio muito interessante que resolve boa parte das demandas que a gente recebe. É esperar o animal ir embora. O animal é da natureza. A gente que está ali num pedaço do terreno dele. Muitas vezes a gente recebe ligação, apareceu um macaco aqui em casa. Como é que eu faço para ele ir embora? Vocês vêm pegar, vocês vêm tirar ele daqui? Mas o que você está fazendo? Não, eu estou alimentando ele, estou dando banana. O animal não vai embora. O animal não vai embora. Da mesma forma, o gambá ali na época de reprodução, ele está mais lento, né? Tem vários filhotes ali pendurados na mamãe, ela está mais lenta. Mas deixa ela ali que ela vai embora, ela vai dar um jeito de ir embora. Ela quer abrigo, ela quer segurança. Se você ficar vendo ela vai se sentir acuada e ela vai embora. Só dá o tempinho dela. Eu vejo, de um tempo para cá, eu vejo muito a mamãe morta. E o destino para os filhotes, né? O atropelamento e o ataque por cachorro, né? São as duas principais causas, né? Isso. E os filhotes são muito pequenininhos, né? Porque eles ficam muito, né? Justamente muito lentos. E gambá é um animal de
de hábitos de viver em cima das árvores, né? E quando as mamães, então, na época de reprodução, né, e elas ficam grávidas, e os bebezinhos vão crescendo, ela fica muito pesada, e também ela precisa estar gorda para poder ter o leite para amamentar. Aí é o caso que ela fica pesada, ela fica lenta, ela desce. porque tá todos os filhotes Aí ali. ela desce das árvores, que a chance dela cair, né, É grande. E morrer para os seus filhotes. Ela desce para procurar o seu alimento no solo. E é ali Que vem o então é nesse período, começa em setembro, né? E é enorme mesmo, assim, a quantidade de filhotes. E aí, por ser marsupial, né? Ou seja, os filhotinhos, eles saem de dentro do útero da mamãe e vão para a bolsa, né? Que nem os cangurus, né? Então, às vezes, eles ainda estão dentro da bolsa da mãe, quando quando a mamãe morre, né? E aí o índice de sobrevivência é reduzidíssimo. Principalmente quando eles estão ainda sem a cobertura com pelo no corpo e ainda não abriram os olhos. Aí a chance de sobrevivência é muito reduzida. E o gambá é importantíssimo na natureza. E às vezes a gente, puxa vida, eu tenho um gambá no sótão aqui da minha casa. Que bom que você tem um gambá, porque... O pessoal não pensa assim. E ele faz o controle de escorpião, de rato, de barata. Fale virada para a câmera e avise o porquê que é importante nós termos um gambá, não de estimação, mas em si que faça parte da família. Então, é um animal que a gente chama de onívoro, né? Ou seja, ele se alimenta de tudo que ele encontrar pela frente e ele adora um escorpião, adora um rato, uma barata, né? Então, isso sim, esses animais podem virar pragas, né? Eles trazem muitas doenças. Tá? Então, é claro, né? É um animal silvestre. Né? Você também não vai pegar né, no colo. Queria aproveitar. Não maneje, não pegue num animal silvestre sem um conhecimento ou sem uma orientação, né? Porque você pode ser mordido. Pode ser ferir, e as zoonoses Sim. que a gente fala, né? Qual é o risco de a gente pegar uma doença de um animal silvestre? Ela ainda não ser conhecida e não ter o remédio para essa doença. Né? Então, às vezes, claro, filhotinho, né? Você pode pegar, botar numa caixinha, né? Tampa a caixinha para ele ficar quietinho no escurinho, mas sempre use uma luvinha. Né? Olha, pessoal, uma tá máscara aí e uma uma luvinha para pegar os filhotinhos. Isso é bastante importante também. Nós estamos com tempo curto, a gente pensa 1 hora de programa, é 1 hora, é muito tempo. Mas é pouquíssimo tempo, porque nós tínhamos aqui assunto, né? Para mais 1 hora. Mas eu acho que foi muito bom trabalhar hoje com vocês, escutar o que vocês têm a nos dizer. Assim, Dr. Zúlio, é um prazer enorme recebê-lo aqui. E eu quero que volte, que vai voltar. Nós vamos voltar aqui. Agora também com a Vanessa, né? Isso. Porque eu acho que é muito importante esse trabalho, é muito importante essa divulgação, o espaço hoje que a emissora nos dá, que nos fornece para que realmente a gente consiga estar alavancando cada vez mais, tentando diminuir toda essa situação. Muito obrigada, TV Galega, né? TV Galega. E reforçar que é o compromisso de todos, né? Mas a TV Galega também, para quem não tem TV Galega em casa, ela abre para os portais Facebook, YouTube, Spotify hoje, né? É isso, a gente vai ficando por aqui com mais um Podpet. Eu agradeço novamente ao Robson Savitras, que é nosso capitão, Dr. Júlio, é um prazer enorme, porque o Dr. Júlio é muito... Olha, tem muita gente que fala bem desse homem aqui. Esse homem faz a diferença aqui. Realmente. E a Ana, querida, assim, obrigado por ter aceitado esse convite. Também me agradece.
Então, assim, teu trabalho também é excepcional, assim como o trabalho do capitão, assim, que eu sempre digo, a linha de frente é ele, né? É ele que faz, que toma as direções ali, para quem vai para o Júlio passa para a Ana. E assim, uma equipe trabalhando juntos, não é? É muito bom. Tá bom, gente? E é isso, então. Espero vocês aqui novamente na próxima semana, às 20 horas, com um novo podcast Pod Pet. É isso aí, gente.